Olá, meus amores! Aqui é a professora Thaís. Essa é uma aula de ciências para a turma do 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o módulo 8 sobre domínios e reinos dos seres vivos. Lembra que a gente já falou de reinos, da existência dos reinos e das classificações? Pois é, nós temos vários conceitos que são imprescindíveis para a gente entender esse assunto. Por isso, a gente vai começar esse capítulo revisando alguns desses conceitos, tá? Primeiro conceito que vocês precisam ter muito claro em mente é sobre como identificar os tipos de célula. As células podem ser classificadas em procariontes e eucariontes. E eu preciso que vocês recordem com muita vivacidade a diferença entre elas. As células procariontes são aquelas que apresentam um núcleo desorganizado ou distribuído dentro do citoplasma celular. A gente gosta de representar assim, ó, como se o núcleo fosse uma minhoquinha. As células eucariontes são diferentes. Eu apresento o núcleo delimitado por uma membrana nuclear, que é chamada de carioteca. Tá. Preciso lembrar que todas elas vão apresentar a membrana plasmática e apresentam em seu interior o citoplasma. Esse citoplasma, que é gelatinoso e apresenta dentro dele as organelas celulares, tá? E a principal diferença entre as células procariontes e as células eucariontes vai estar justamente em como está estruturado o seu núcleo. Para procarionte, ele está desorganizado ou não limitado por membrana nuclear. E a eucarionte, limitado por membrana nuclear, ok? Quanto ao número de células, um organismo pode ser classificado em unicelular, quando apresenta apenas uma célula, ou multi ou pluricelulares, quando apresentam duas ou mais. Bem, os organismos unicelulares, eles apresentam vida como um pluricelular. Nós, seres humanos, somos pluricelulares ou multicelulares. E como seres vivos, nós respiramos, comemos, eliminamos resíduos, crescemos, nos movimentamos, nos reproduzimos. Os organismos unicelulares precisam fazer tudo isso, mesmo apresentando apenas uma célula. Para que isso aconteça, dentro do citoplasma nós encontramos as organelas celulares, ok? Eu vou ter uma organela para respiração, uma organela para produção de alimento, se ela produzir seu alimento, ou para digestão, uma organela específica para a eliminação de resíduos, algumas organelas que ajudem na reprodução e assim sucessivamente. Para cada função que nós temos, essa célula unicelular vai apresentar uma organela específica, ok? Tá. Posso classificar os seres vivos de acordo com o tipo de alimentação. Ele pode ser autótrofo para aqueles que produzem o seu alimento ou heterótrofos para aqueles que não produzem o seu alimento. A célula autótrofa possui uma organela específica para isso, que é o cloroplasto. Vou colocar numa corzinha diferente. Então, aqui, diferente da célula heterótrofa, nós vamos ter o cloroplasto. Já para a célula heterótrofa, que não produz o seu alimento, eu preciso de uma célula que vai fazer a função do estômago, que é digerir. Neste caso, lisossomos.
ok? São as organelas características para essa atividade. Quais são, então, as estruturas que são autótrofas? As autótrofas, as que produzem o seu alimento, eu vou ter as plantas, as algas, os seres unicelulares autotróficos, que são, no caso, as cianobactérias e os fitoplânctons. Para as células heterótrofas ou de organismos heterótrofos, nós temos todos aqueles que não produzem o seu alimento. Os animais, os fungos, os protozoários, as bactérias, elas não produzem os seus alimentos. Portanto, são heterótrofos. Reforçando, eu tenho células autótrofas e organismos autótrofos. A diferença: célula autótrofa para organismos unicelulares. E quando eu tenho um organismo pluricelular, eu classifico ele como um indivíduo ou um organismo autótrofo. Para os heterótrofos, eu tenho a célula heterótrofa e tenho os organismos heterótrofos. Células heterótrofas para os unicelulares e organismos heterótrofos para os pluricelulares. Qual a diferença? Bem, para os organismos que são pluricelulares, no caso dos animais em especial, e aqui vale um asterisco, para os animais eu tenho os órgãos que vão fazer esse papel. E eles vão enviar o alimento para a corrente sanguínea, os nutrientes para a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea vai chegar na célula. Um organismo pluricelular vai ter células heterótrofas e um órgão responsável por digerir o alimento para que o nutriente chegue até esta célula, tá? Mas para os organismos unicelulares, como eles só têm uma célula, ninguém vai fazer esse processo de digestão. Já tem que chegar neste organismo o nutriente prontinho, para ele poder fazer a digestão do nutriente e transformar esse nutriente em energia. Ok? Tá. Recortando sobre taxonomia, temos a frasezinha, a palavrinha que ajuda a gente a lembrar essa taxonomia, que é o dorreficofage. Vale lembrar que existe a classificação sem o domínio e existe a classificação com o domínio. Qual a diferença? Bem, quando eu falo só reficofage, é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reino que se divide em filos, filos que se dividem em classes, classes que se dividem em ordens, ordens que se dividem em família, família que se divide em gênero, gênero que se divide em espécie. Um agrupamento enorme até chegar no indivíduo que é especial por ter características únicas, ok? Quando eu coloco o domínio, eu vou alterar nessa organização que eu já conheço apenas até aqui, o reino, ok? Qual a diferença? Se eu começo do reino, eu vou ter 5 reinos. Se eu desconsiderei o domínio, todos os seres vivos vão ser organizados em 5 reinos. Se eu levo
o domínio em consideração, aí eu tenho 3 domínios e esse domínio vai se dividir não em 5 reinos. Eu vou tirar isso e ao invés de 5 reinos, eu vou ter 6. Essa é a diferença entre eu ter o reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, ou do reficofage, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Para reino, 5 reinos. Para domínio, eu tenho 3 domínios e esses 3 domínios vão se organizar e dividir e vão me gerar os 3 domínios juntos, 6 reinos. Professora, então vai misturar todo mundo de novo? Não, tá? É como se fosse, digamos assim, um jogo de petecas. Então, deixa eu ver. 3, 4, 5. 5 cores, ok? Não vou botar azul em vez de laranja. 5 cores. Então, antigamente, eu tinha esse conhecimento aqui. Eram 5 grupos de seres vivos que eu classifiquei em 5 reinos. Esses 5 grupos ainda são estudados, tá? Chegou um novo cientista e disse assim, não, gente, só reinos, eles estão muito extensos. Eu posso organizar isso daqui de novo. Posso organizar eles de um jeito que fica assim, ó. Eu boto. Não tem esse grupo aqui, ó. Eu vou pegar esse reino em especial, vou estudar os 2 grupos de seres vivos dele diferente, formei daqui, eu tenho esses 3 agrupamentos de seres vivos diferentes, que no caso era o reino Monera, tá? Que tinha as cianobactérias, bactérias e as arqueobactérias, que são as arcaicas, as antigas. Aí ele pegou as mais antigas, colocou em um domínio, colocou cianobactéria e bactéria em outro domínio e pegou esses outros 4 reinos e colocou no terceiro domínio. Então, mudou o começo, mas ele não mexeu no filo, consequentemente, na classe, nem na ordem, nem na família, nem no gênero, nem na espécie. Se você pega um exercício e ele não leva o domínio em consideração, é fácil, porque o reino Monera abrange os 2 domínios. Se ele levar em conta, ele só vai mudar um reino, que é o Monera. Vai ser dividido em 2 domínios. Fungi, protista, animal e vegetal vão continuar sendo estudados dentro do seu reino separado e vão ser conhecidos como um domínio só. Mas isso a gente vai aprofundar no próximo aula, tá bom? Ainda desse assunto. Então, vamos fechar? Eu tenho que as células podem ser procariontes, se o núcleo não for organizado, ou eucariontes, se for organizado. Ou é um ou é outro. Não tem terceira célula. Procarionte, eucarionte. Se eu for classificar pelo número de células, eu tenho os organismos que são unicelulares e os que são pluricelulares. Posso usar o termo multicelulares. É a mesma coisa, ok? E quando eu classificar os seres vivos pelo tipo de alimento, eu vou classificar aqueles que produzem o seu alimento, que são os autótrofos, e aqueles que não produzem o seu alimento, que são os heterótrofos. Agora sim, nós estamos preparados para começar o estudo dos domínios e dos reinos, ok?
Até a próxima aula, meus amores. Beijo no coração.